Gente, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel capítulo 8. Eu quero falar hoje sobre tempo de mudança. Diga para o irmão do seu lado, é tempo de mudança. Diga para uma pessoa, diga para mais uma pessoa, é tempo de mudança. Alguém crê nisso aqui? É tempo de mudança. 1 Samuel capítulo 8, versículo de número 4. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, o pastor Joaquim, é pastor da nossa igreja, me pediu para lembrar os irmãos que toda sexta-feira, das 23 horas até as 6 horas da manhã, nós temos aqui uma vigília que acontece no tabernáculo. Se você quer estar mais próximo do Senhor, em oração, venha orar conosco, amém? Toda sexta-feira, às 11 horas da noite. 1 Samuel capítulo 8, verso 4 diz: Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já és idoso, os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações. Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações por meio da exposição da tua palavra. Nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração sensível para receber aquilo que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, a nação de Israel vivia um momento de crise nas suas muitas esferas. Nos seus vários segmentos, a nação de Israel vivia um momento de crise. E esse texto mostra para nós um pouco dessa crise generalizada que a nação de Israel vivia nas suas esferas. Em primeiro lugar, o texto nos mostra uma crise no sacerdócio da nação de Israel. O texto diz que as autoridades de Israel procuraram Samuel em Ramá para dizer a ele: olha, os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe para nós um rei à semelhança das outras nações, para que ele nos lidere. Os filhos de Samuel não andavam nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, quando você lê o livro de 1 Samuel, você descobre que os filhos de Samuel andavam nos caminhos de rebelião. Eles roubavam as ofertas do templo, eles se deitavam com as mulheres e eles corrompiam o culto a Deus. É por essa razão que as autoridades, percebendo que os caminhos que os filhos de Samuel andavam não eram os caminhos do Senhor, se reuniram então para solicitar a liderança de uma outra pessoa para que pudesse conduzi-los de uma forma mais nobre, uma forma mais honesta. Mas vale lembrar que essa crise no sacerdócio da nação de Israel já havia começado há muito tempo atrás. A crise do sacerdócio da nação havia começado já no tempo de Eli. O texto bíblico diz que Eli se tornou um sacerdote negligente. Ele também não andava nos caminhos do Senhor. O texto diz que por causa disso ele foi perdendo a percepção da voz de Deus. E devido à sua negligência em prestar culto a Deus, ele foi engordando e já não tinha mais capacidade física para oficiar diante do Senhor. Então a ineficiência do sacerdócio de Eli basicamente se dava em duas esferas. A primeira na esfera espiritual, porque ele não tinha mais sensibilidade ao ouvido do Espírito, a voz do Espírito, para que pudesse obedecer ao Senhor. Mas ele tinha também uma incapacidade física, porque a sua negligência em oficiar diante de Deus fez com que ele fosse ganhando peso e já não conseguia mais então estar diante de Deus para lhe prestar culto. E foi por essa razão que Deus ouviu o clamor de uma mulher chamada Ana, que era uma mulher estéril e não podia ter filhos. Parece que Deus percebeu no clamor de Ana uma oportunidade de unir o útil ao agradável. Afinal de contas, a nação precisava de um novo sacerdote e Ana precisava ser livre da sua vergonha. Deus então atendeu a oração de Ana, concedendo a ela um filho. Filho esse que desde o nascimento foi consagrado ao Senhor, o menino Samuel.
que com poucos anos de idade já começou a ouvir a voz de Deus, e por isso então sucedeu Eli no sacerdócio da nação. Mas não é interessante? O texto vai mostrar para mim e para você, não apenas que Eli era negligente, mas também os seus filhos eram negligentes. A Bíblia vai dizer para mim e para você que os filhos de Eli também andavam em caminhos apartados do Senhor, distantes do Senhor. Eles também roubavam o templo, também se deitavam com as mulheres e impediam que o culto fosse de fato oferecido a Deus. O texto diz que Samuel então é colocado nessa posição de sacerdote exatamente para resolver esse problema. Mas com o passar do tempo, ao invés dos filhos de Samuel, que o sucederiam, andarem nos caminhos do seu pai, a Bíblia vai mostrar para mim e para você que os filhos de Samuel vão andar também nos caminhos dos filhos de Eli. Eles também vão ser negligentes, eles também vão se deitar com as mulheres, também vão roubar as ofertas do templo e impedir que um verdadeiro culto seja oferecido a Deus. A nação de Israel vivia um momento de crise no seu sacerdócio. Mas a nação de Israel não apenas vivia um momento de crise no sacerdócio. A nação de Israel também vivia um momento de crise na sociedade civil. Afinal de contas, pela leitura do texto, nós conseguimos perceber quais eram os valores que norteavam agora as decisões dos filhos de Israel. A Bíblia diz que as autoridades de Israel procuraram Samuel para dizer: escolhe para nós um rei no modelo das outras nações. Perceba, meu irmão, já não eram mais os valores de Deus que norteavam as escolhas do povo de Israel. Eram os valores das outras nações. Se eu fosse usar uma palavra do nosso tempo para dizer o modelo de vida que regia a nação de Israel nesse tempo, eu poderia usar a palavra secularista. Poderia dizer que a nação de Israel se tornou uma nação secularista, porque Deus deixou de ser parâmetro ou referência para qualquer decisão da nação de Israel, inclusive a maneira como eles iriam conduzir o seu futuro. A maneira como a liderança da nação seria decidida agora não tinha mais como crivo, parâmetro para a decisão, a presença, a existência de Deus. Eles começaram a decidir o seu futuro pelo modelo das outras nações. E vale lembrar que o rei das outras nações, no meio deles, representava a própria divindade. Ou seja, o que parece para nós aqui é que Israel havia se cansado de relacionar-se com um Deus invisível, com um rei invisível, que eles não poderiam tocar, ou de ter a mediação desse rei feita por um sacerdote ou um profeta. Eles precisavam de um rei que eles pudessem tocar, que eles pudessem se relacionar com ele por meio dos sentidos, por meio da visão, do toque, por meio da audição. E por essa razão a nação de Israel então decidiu a sua vida social agora pelo modelo das nações à sua volta. Mas a nação de Israel não apenas vivia uma crise no sacerdócio, e nem apenas vivia uma crise na sociedade civil. A nação de Israel também vivia uma crise na monarquia, no poder político. E a gente consegue perceber isso quando a gente olha para a história do primeiro rei de Israel, chamado Saul. O texto bíblico diz que, a pedido da nação de Israel, então, Deus designou Saul para ser o rei da nação de Israel. E Saul começou muito bem o seu exercício da monarquia. O texto bíblico diz que no dia da sua posse, ele estava tão debilitado na compreensão de si mesmo, a sua autoestima era tão fragilizada, que o texto bíblico diz que quando Samuel tomou o óleo para ungir Saul na frente de todo o povo, ele se escondeu das pessoas atrás da sua bagagem. O texto diz que as pessoas começaram a procurar ele, ele estava escondido, até que descobriram que ele estava escondido atrás da bagagem, porque ele estava com medo, ele estava envergonhado, se sentia incapaz de assumir aquela posição.
E foi com essa compreensão que ele foi ungido. E foi também com essa compreensão que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Mas o texto diz que no seu primeiro desafio, uma invasão do exército filisteu, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ele obteve vitória nessa guerra, e o texto diz que a sua confiança então começou a crescer a respeito de si, e ele começou a abandonar então a confiança em Deus, de tal forma que Saul foi se tornando arrogante. Ele já não contava mais com o Senhor, ele já não mais queria andar nos caminhos do Senhor, e o seu coração se tornou tão obstinado, que Deus se apartou dele, rejeitando a sua liderança. E o texto diz que ele termina a sua vida tão afastado dos caminhos do Senhor, que a sua opção a respeito da sua vida é cometer um suicídio, lançando-se sobre a sua própria espada. Esse é o cenário que a nação de Israel possui por trás desse texto que nós acabamos de ler hoje. A nação de Israel vive uma crise no sacerdócio, a nação de Israel vive uma crise na sua sociedade civil, uma crise que já vinha se estabelecendo por muito tempo. Você pode ver isso lá no livro dos Juízes. Gente, só para você ter ideia de como a nação de Israel estava numa crise civil. Se você ler a sua Bíblia em Juízes capítulo 16, você vai ler uma história assim, que chega a constranger a sua leitura. O texto conta para mim e para você que um levita estava viajando pelas terras de Israel juntamente com a sua família. E ele para então para pernoitar em uma cidade, e ele não encontra ali hospedaria, e nem encontra também uma família que pudesse o receber. Então ele decide se dirigir para a praça principal da cidade, para ali então pernoitar com a sua família, então no outro dia seguir viagem. O texto sagrado diz para mim e para você, que já era avançada a hora, quando o ancião da cidade passa, vê o homem deitado ali, e diz para ele: olha, o que você está fazendo aí? Ele diz: eu vou pernoitar aqui com a minha família, porque não encontrei hospedaria, nem também alguém que me recebesse. Ele diz: não, você pode vir pernoitar na minha casa. O texto diz que o ancião da nação o recebe, e já na madrugada, todos os homens da cidade se reúnem, e batem na porta desse ancião, dizendo para ele: queremos o homem que está aí dentro, porque nós queremos nos deitar com ele, queremos ter relações com ele. Todos os homens da cidade haviam se reunidos em um único desejo. Qual o desejo? Deitar-se, ter relações sexuais com o homem que o ancião estava hospedado. O ancião vira para esses homens e diz: gente, vocês não percebem que conforme a lei de Moisés, nós não devemos fazer isso? Que nós fomos ensinados por Moisés a sermos bons hospedeiros. No Egito nós fomos maltratados, e quando nós fomos libertos, Deus nos ensinou a sermos hospitaleiros com as pessoas. Nós não devemos fazer isso com esse homem. E o texto diz que os homens da cidade pouco se importam com a palavra do ancião, e eles tentam, à força, tirar o homem de dentro da casa para se deitar com ele. O texto diz que, em uma medida escapatória, o ancião, juntamente com esse homem, colocam a sua mulher para fora, a sua concubina para fora, e o texto diz que todos os homens da cidade estupram essa mulher uma noite inteira. Na manhã seguinte, essa mulher, com as suas últimas forças, volta, se deita na soleira da porta, e ali ela fica sendo tida como morta. Seu marido acorda, abre a porta, percebe a sua mulher, a concubina, ali deitada, completamente violada. Ele toma ela, coloca ela sobre o seu meio de transporte, o seu animal, e leva para a sua cidade. E quando ele chega lá, ele esquarteja a sua mulher em 12 partes, e envia cada parte a uma das tribos de Israel, dizendo: vocês vão permitir esse tipo de comportamento no meio de vocês? E por essa razão se instaura uma guerra civil nas tribos de Israel, que faz com que a tribo de Benjamim quase desapareça. A nação de Israel vivia uma crise social na sua sociedade civil, uma crise no sacerdócio e uma crise
política. Agora, irmãos, eu acredito que esse quadro parece muito com o quadro em que a nossa nação vive nesse momento, sim ou não? Porque nós também vivemos um momento de crise que começa pelo sacerdócio, se estende à sociedade civil e termina na crise política. Nós vivemos uma crise no sacerdócio, eu poderia dizer, em dois sentidos. A primeira crise no sacerdócio ou no segmento religioso da nossa nação, principalmente no seu segmento protestante cristão, tem a ver em primeiro lugar com a ortodoxia. Fala comigo, ortodoxia. O que é isso? Tem a ver com aquilo que é pregado. Porque eu não sei se você percebe, mas cada dia que passa, grande parte das igrejas do nosso país se distanciam cada vez mais do verdadeiro evangelho. Aliás, o apóstolo Paulo já tinha nos dito isso. Na sua segunda carta a Timóteo, ele disse que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Eles adorariam o seu próprio ventre. E por essa razão, eles ajuntariam mestres para si, para os ensinarem conforme a cobiça do seu próprio coração. A crise na igreja do nosso país, em primeiro lugar, tem a ver com a ortodoxia, tem a ver com aquilo que é pregado. Mas também tem a ver com a ortopraxia, que é a maneira como as pessoas agem a partir daquilo que é pregado. Porque se o verdadeiro evangelho não é comunicado, logo não haverá uma prática verdadeiramente cristã. É impossível que haja uma prática verdadeiramente cristã se a compreensão da fé verdadeira está comprometida. A igreja no Brasil é uma igreja, a igreja protestante, a igreja cristã, é uma igreja que cresce assustadoramente, mas não tem implicações nenhuma na sociedade. Por quê? Porque não vive o verdadeiro evangelho. E por que não vive o verdadeiro evangelho? Porque não ouve o verdadeiro evangelho. Em segundo lugar, nós vivemos em uma crise social. E por que vivemos em uma crise social? Bom, nós vivemos em uma crise social porque o nosso país se tornou secularista. Deus não é mais parâmetro objetivo para nenhuma decisão no aspecto social da nossa nação. Seja ele moral, seja ele educativo, pedagógico, seja ele psicológico, seja científico, seja qual for, Deus já não é parâmetro mais para decisão em nenhum segmento da nossa sociedade civil. E preste atenção, é exatamente por causa desse abandono de Deus, que há poucos meses atrás, nós vimos no nosso país uma notícia semelhante a essa de Juízes 16. Uma jovem que foi estuprada em uma madrugada por vários homens que deram contra ela com tanta violência que lesaram o seu corpo físico por causa disso. Porque o nosso país se tornou secularista. Porque os valores da ética e da moral estão se tornando subtraídos. Porque existe uma liquidez nos valores absolutos da nossa nação. O nosso país vive uma crise social. A violência só aumenta. E penso eu que a violência no nosso país, o seu crescimento, nada mais é do que um reflexo da impunidade. Porque onde há impunidade existe o avanço da maldade, da violência. E o nosso país vive uma crise política. Acho que os irmãos viram hoje as manifestações em pelo menos dois grandes centros do nosso país, São Paulo e Rio de Janeiro, contra o novo governo que nos preside, que já tem contra ele um processo que pode culminar na sua cassação. Nós vivemos uma crise, irmãos. E qual foi a resposta de Deus para a crise política, social e religiosa da nação de Israel? Bom, a resposta de Deus foi uma pessoa. Deus levantou um homem. Qual é o nome desse homem? Davi. Deus levantou um homem chamado Davi. Qual é a resposta
de Deus para esse tempo de crise no nosso país? Qual que é, irmãos? Um homem. Deus vai levantar um homem, porque a maneira como Deus intervém na história dos homens é usando pessoas. E eu pergunto aqui nessa noite: será que alguém que está interessado em fazer parte desse projeto de Deus para a transformação de uma nação? Deus levantou um homem em Israel que, em primeiro lugar, a priori, Davi não atendia às expectativas sociais do seu tempo. Davi era um homem que não atendia às expectativas da sociedade civil. Afinal de contas, a sociedade civil queria um rei conforme o modelo das outras nações. E para isso, ele precisava se destacar de alguma forma socialmente. Essa é a razão por que Saul foi escolhido. Porque dentre os homens da nação de Israel, Saul se sobressaía sobre todos no que diz respeito à sua altura. Mas Davi, socialmente falando, não tinha nada que o fizesse destacar-se. Pelo contrário, Davi era um personagem simples, de aparência simples, de estatura pequena, talvez mediana. Deixa eu puxar aqui sardinha para o meu lado, né? Estatura pequena, e que pastoreava o rebanho do seu pai Jetro. Presta atenção, meu irmão. De acordo com os parâmetros sociais, Davi não seria escolhido para ser a resposta de Deus para a nação de Israel. Mas Davi não apenas fugia às expectativas sociais, Davi também fugia às expectativas da sua família, as expectativas familiares. Porque vale lembrar que quando Deus enviou Samuel à casa de Jessé para ungir Davi, o texto sagrado diz para mim e para você que todos os irmãos de Davi compareceram perante Samuel para receberem a unção. Mas a nenhum deles o Senhor escolheu, amém, queridos? A nenhum deles o Senhor escolheu. E depois que todos eles já haviam passado, o texto sagrado diz para mim e para você que Samuel olhou para Jessé, pai de Davi, e disse para ele: olha, você não tem mais nenhum outro filho? Porque a nenhum desses o Senhor tem escolhido. E o texto bíblico diz que Jessé talvez tenha colocado a mão na sua cabeça e ele disse: tem sim, tem um mais novo, ele está junto às ovelhas pastoreando o rebanho. Presta atenção, meu irmão. Quando o profeta foi ungido à casa de Jessé para ungir Davi, o texto diz que Davi nem estava presente nessa cerimônia. O descrédito da sua família para com ele era tão grande que Davi nem foi considerado digno de estar nessa mesa naquele momento em que o profeta foi enviado para ungir o próximo rei de Israel. Davi não atendia às expectativas sociais, Davi não atendia às expectativas familiares, e eu posso dizer para os irmãos que Davi não atendia nem às expectativas sacerdotais ou do profeta. Porque quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, se apresentou diante de Samuel, o texto diz que Samuel olhou para ele e disse: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. E aí o texto diz que ele ouviu o Senhor falar ao seu coração: não atente para a sua aparência, e nem para a sua estatura, glória a Deus. Porque eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, eu, porém, o Senhor, vejo o coração. Presta atenção, querido, Deus levantou um homem para ser resposta ao seu tempo, que não atendia às expectativas sociais, não atendia às expectativas familiares e nem às expectativas sacerdotais. A pergunta é: por que Deus levantou Davi? O texto diz: porque Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração. Diga comigo: um homem
segundo o seu coração. O que é coração na Bíblia? Provérbios 4 diz: de tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Presta atenção, meu irmão. Coração na Bíblia é o núcleo de todo o seu ser, de onde partem seus pensamentos, sentimentos, vontades, decisões, sonhos, projetos, intenções, tudo parte do seu coração. Eu não sei se você consegue entender isso, mas Deus só escolheu Davi, porque quando olhou para o coração de Davi, Deus encontrou no coração de Davi qualidades que eram pertinentes ao seu próprio coração. Deus encontrou em Davi sonhos, projetos, intenções, sentimentos, vontades, propósitos que estavam alinhados ao seu próprio coração. Deus olhou para Davi e disse: esse cara tem no coração dele desejos, vontades, sonhos, projetos, sentimentos, propósitos, intenções que se alinham ao meu coração. Bom, juntamente com ele eu posso transformar essa nação. A razão de Deus ter escolhido Davi é porque Davi tinha um coração inclinado aos propósitos de Deus, e não apenas aos seus propósitos. Talvez esse seja o maior impedimento para a maior parte de nós aqui essa noite. Talvez o maior impedimento para sermos usados por Deus nesse tempo não é o de não atendermos às expectativas, como muitos de nós dizemos, né? Como muitos de nós pensamos. Nós vivemos dando essa desculpa para Deus: ah, Deus, mas eu não posso, né? Eu não sei, eu não tenho essa determinada qualidade, como se dependesse das qualidades naturais que nós possuímos para que Deus cumprisse o seu projeto em nós. Presta atenção, irmão, só existe uma coisa que pode separar você do que Deus quer fazer e de você ser usado para Ele fazer: é o seu coração. É se no seu coração Deus pode encontrar um núcleo que é totalmente centrado para os propósitos dEle. Eu te pergunto nessa noite: o seu coração é um coração totalmente voltado aos propósitos de Deus, ou o seu coração está dividido entre o que você quer e o que Deus quer? Quando Deus olhou para o coração de Davi, Deus viu um coração totalmente inclinado à sua vontade. E presta atenção, meu irmão, porque Davi tinha um coração totalmente inclinado aos propósitos de Deus, Davi revolucionou a sua nação no seu tempo. Em primeiro lugar, Davi mudou a realidade da monarquia do seu tempo. Davi se tornou um rei tão bem sucedido, que a Bíblia vai dizer para mim e para você que não há sobre Israel, não há na sua história um rei que possa se comparar ao rei Davi. Aliás, irmãos, Davi se tornou um modelo tão eficaz de monarquia, que a Bíblia vai dizer para mim e para você, que quando o reino de Deus for estabelecido sobre a terra, e Jesus Cristo for assentado nesse trono, desse reino, para governar sobre as nações, o reino dele será semelhante ao reino de Davi. Você consegue entender isso? A monarquia de Davi se tornou parâmetro para nos fazer compreender como será a realidade do reino de Deus quando Cristo governar sobre todas as nações. Davi mudou os parâmetros da monarquia do seu tempo. Segundo, Davi não apenas foi responsável por uma reformulação no conceito de poder da sua nação, ele mudou
o sacerdócio da nação. Davi revolucionou a estrutura sacerdotal do seu tempo. Você deve se lembrar que antes de Davi, o tabernáculo de Moisés, ele tinha cortinas e dentro da última estrutura, o Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança. Davi, no seu tabernáculo, ele removeu as cortinas. Ele colocou a arca no centro do tabernáculo. E colocou levitas em volta da arca. E estabeleceu um turno de 24 horas por 7 dias da semana de adoração ininterrupta. Davi mudou completamente os paradigmas do sacerdócio do seu tempo. Nunca houve antes na história de Israel um modelo de adoração ininterrupta como nos dias de Davi. Sem contar que ele foi o primeiro homem a introduzir música dentro do tabernáculo. Porque não existia música no tabernáculo. Mas nos tempos de Davi, os levitas foram chamados para com seus instrumentos a cultuar o nome do Senhor. Davi revolucionou a política do seu tempo. Davi revolucionou a estrutura sacerdotal do seu tempo. Tem alguém comigo aqui? Terceiro, Davi revolucionou a sociedade civil do seu tempo. Você já deve ter lido um salmo que diz assim: eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Alguém já viu esse salmo aqui? Esse salmo é um salmo de Davi, e ele foi escrito quando Davi era rei sobre a nação de Israel. Porque quando Davi foi rei sobre Israel, não havia injustiça social. Não havia desigualdade social, querido. Todo mundo tinha uma vida digna para se viver. Presta atenção, gente. O nível econômico a qual Davi elevou a nação de Israel era tão grande, que a Bíblia vai dizer que nos dias de Davi havia ouro nas ruas e a prata não valia nada. Vocês estão comigo aqui? Você tem ideia do que significa ter ouro nas ruas e a prata não ter valor nenhum? Porque Davi tinha um coração, querido, inclinado aos propósitos de Deus. Ele mudou a estrutura da sua nação. Ele mudou a estrutura política da nação. Ele mudou a estrutura sacerdotal de uma nação. Ele mudou a estrutura social de uma nação. Mas presta atenção, o projeto de Deus não mudou apenas a realidade da nação na vida de Davi. O projeto de Deus também mudou a sua realidade familiar. Porque você deve se lembrar que a família de Davi era uma família antes do projeto de Deus e se tornou uma família completamente diferente depois do projeto de Deus. Aquela família que antes não dava a ele credibilidade nenhuma, quando Davi precisou assumir a monarquia após um tempo de exílio, de fuga, o texto bíblico diz que os seus próprios irmãos se tornaram os seus homens mais leais ao seu lado, fazendo parte do exército composto de 300 homens que era a guarda pessoal de Davi. Davi mudou a realidade da sua família, querido. O projeto de Deus mudou a realidade da sua família. Sua família foi isenta de impostos. Os seus filhos se tornaram os herdeiros da monarquia. A família de Davi foi transformada por causa do projeto de Deus. Mas não apenas a nação foi transformada. E não apenas a sua família foi transformada. A sua própria vida pessoal foi mudada, querido. É impossível contar a história de Jesus sem mencionar a vida de Davi. Davi mudou completamente a sua história. Presta atenção, meu irmão. Ele deixou de ser um simples pastor de ovelhas para ser o homem que mudou uma nação, a sua família, e deu origem à genealogia de um homem muito importante para nós, chamado Jesus Cristo. Eu te pergunto nessa noite, qual
o projeto você quer viver para a sua vida? Qual é o projeto que você quer viver para a sua família, para a sua nação? Deus tem um projeto para esse tempo, querido. Deus tem um projeto para essa hora. É tempo de mudança. Vou repetir, amém? É tempo de mudança. Só que a mudança que nós estamos esperando acontecer não virá dos altos escalões. Ela virá dos lugares baixos. Ela virá dos lugares simples. Ela virá daquelas pessoas que aparentemente não tem nada para oferecer em um momento crítico como esse. Você quer fazer parte desse tempo? Vou perguntar de novo, você quer fazer parte desse tempo? Então olha só, eu vou te dar aqui 3 dicas, se você quer fazer parte desse projeto de Deus para a transformação desse tempo. 3. A primeira, você quer fazer parte do que Deus está fazendo agora? Você precisa orar pelo seu país. Você precisa orar pela sua nação. Você precisa gastar tempo chorando diante de Deus pelo seu povo, pela sua terra. Eu ouvi uma frase alguns dias atrás, eu quero replicá-la aqui para você. Pare de chorar pelos motivos errados e comece a chorar pelos motivos certos. Talvez você esteja chorando por coisas que não vale mais a pena chorar, meu filho. Mas eu sei de coisas pelas quais vale a pena você derramar suas lágrimas. O seu país é uma delas. Comece a orar pela sua nação. Você quer fazer parte dessa transformação que Deus quer trazer sobre o Brasil? Ore pelo seu país. Segundo, você quer fazer parte do que Deus quer fazer nesse tempo no nosso país? Quem quer fazer parte aqui? Bom, se você ainda não faz parte desse movimento, você precisa fazer. Você vai entrar no Google e você vai digitar lá 10 medidas contra a corrupção. Quem assinou esse abaixo-assinado aqui? Levanta sua mão. Levanta bem alto. Pelo amor de Deus, irmão. Quantos não assinaram? Levanta sua mão. Olha a sua volta. Não, fica a mão levantada. Olha a sua volta. Pelo menos 90% do auditório aqui não assinou isso. Há 2 semanas atrás nós recebemos o procurador da República aqui, o Deltan. Ele estava pregando no culto de terça-feira. Ele fez uma pergunta, que por causa dessa pergunta, por causa da pregação dele, é que eu estou falando isso com você aqui essa noite. Ele fez a seguinte pergunta: vocês acham que a Lava Jato é capaz de mudar a história do nosso país? E o pessoal que estava aqui presente respondeu, sim. Sabe o que ele disse? Não. Por que não? Porque a corrupção no nosso país é estrutural. Existe uma estrutura que favorece a corrupção no nosso país. O crime de corrupção, ele leva tempo para ser julgado devido às demandas jurídicas da nação. E sabe o que acontece? Esse crime prescreve, o cara não é condenado, sabe o que é pior? Ele ainda depois usufrui do dinheiro que ele roubou na minha costa, na sua costa, no pagamento dos impostos. Nós precisamos de uma mudança estrutural. Nós precisamos que haja uma mudança na estrutura que dirige o nosso país. Essa proposta de 10 medidas contra a corrupção é exatamente isso. São 10 medidas de mudança, para que haja uma mudança na estrutura, a fim de que o crime de corrupção se torne hediondo, ele seja julgado apressadamente, para que a corrupção seja banida da nossa nação, querido. Presta atenção, meu irmão, como é que você, que quer ver o seu país mudar, não faz parte de um negócio como esse? Aí você pode dizer, ah, pastor, mas eu não sabia. Não é verdade? Por quê? Porque esse abaixo-assinado passou nesse culto aqui pelo menos umas 10 vezes. E se você participa desse culto, esse abaixo-assinado passou na sua mão. E sabe o que você fez? Sabe o que você fez? Você não fez.
nós precisamos de 20 milhões de assinaturas. Nós já temos 2 milhões. Eu quero saber, eu posso contar com a sua? 10 medidas contra a corrupção. Terceiro, eu vou encerrar minha mensagem. Você quer mudar a história desse país? Vote de maneira consciente nas próximas eleições. Você precisa ser um cidadão consciente na hora de votar. Presta atenção. Você sabia que existem candidatos que estão aí, que estão com a ficha deles sujas? E que você pode, acessando o site do TJ, saber qual deles já está com a ficha suja? Você vai entrar no site do Tribunal de Justiça e procurar lá, fulano de tal, é honesto ou é desonesto? Outra coisa, a história, gente, a história não deixa a gente esquecer. A memória pode deixar a gente esquecer, mas a história não. Você deve olhar para a história e ver se os candidatos que estão aí são fiéis às propostas que eles nos trouxeram na sua última eleição. Quantas das propostas que eles nos propuseram, eles conseguiram colocar em prática? Presta atenção, meu filho, não vota porque o cara é seu amigo. Alô? Não, mas é meu amigo. Eu não estou perguntando se ele é seu amigo, estou perguntando se ele é um bom político. Estou perguntando se ele é honesto. Estou perguntando se ele tem boas reflexões para a mudança do município. Se ele tem leis que beneficiam o progresso do município. Se ele está atualizado das necessidades do município. Quer dizer, ele tem boas propostas para a mobilidade urbana. O que é que ele fala sobre a saúde pública do nosso município? O que é que ele fala sobre as leis que dirigem o ensino do nosso município? É isso que eu quero saber. Porque se esse seu amigo não dá a ele competência para estar lá, querido, ele precisa ser melhor do que isso. Você precisa saber se o cara é honesto. Você precisa conhecer as propostas dele. Não vota em ninguém por causa de uma cesta básica. Não vota em ninguém porque está prometendo que vai beneficiar a estrutura religiosa com o congresso X e Y. Meu irmão, presta atenção. Candidato nenhum está lá para beneficiar a igreja. Candidato está lá para a mudança do município. Política é uma coisa, igreja é outra coisa. São esferas de soberanias que não estão diretamente relacionadas. Elas não têm ligação direta. Cada uma delas é regida por uma lei que o próprio Deus estabeleceu internamente para que elas possam funcionar. Não mistura uma coisa com a outra. Não usa a sua religião para votar em alguém. Pode aplaudir o Senhor. Porque presta atenção, quando a igreja se posiciona contra o aborto, quando a igreja se posiciona contra a ideologia de gênero como ensino nas escolas, não é porque a gente é religioso não, é porque a gente não quer ver a degradação da sociedade. É porque nós pensamos os valores da ética a partir dos parâmetros da nossa fé, e nós percebemos que uma sociedade que se distancia de Deus, ela caminha para a sua própria degradação. Nós não somos de esquerda. Nós não acreditamos que o problema do homem está nas estruturas que o cercam. Nós não cremos que o homem é intrinsecamente bom. Mas nós acreditamos sim que se boas estruturas forem colocadas, o homem pode ser favorecido por elas. Então presta atenção, meu irmão. Seja consciente na hora de votar. Qual é a ideologia do partido por trás desse candidato? Se ele precisar do suplente, quem é o suplente dele? Nós precisamos, querido, começarmos a usar esse negócio chamado cérebro que Deus nos deu para sermos
bons cidadãos por causa da nossa fé. Você quer mudar o seu país? Ore por ele. Você quer mudar o seu país? Assina lá 10 medidas contra a corrupção. Você quer mudar o seu país? Seja coerente na hora de votar. Fica de pé no seu lugar. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Diga comigo, é tempo. Vamos lá, mais uma vez, diga, é tempo de mudança. Mais uma vez. Mais uma vez. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Ore comigo dizendo, Senhor Jesus, tudo é teu. Diga, todas as coisas pertencem a ti. Diga, só o Senhor pode mudar uma família, uma nação, um indivíduo. Diga, por isso nessa noite, eu te entrego a minha vida completamente. Diga, Jesus, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Diga, Jesus, muda a minha história. Ore também dizendo, e eu, Senhor, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga, nessa noite, arrependido eu volto, crendo que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Quem aqui nessa noite fez essa oração pela primeira vez dizendo, Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida. Ou você orou nessa noite dizendo, Senhor Jesus, eu volto aos teus caminhos, eu quero me reconciliar com o Senhor. Se você fez essa oração pela primeira vez dizendo, Jesus, eu te entrego a minha vida, e você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, você foi tocado pelo Espírito de Deus. Talvez o Espírito Santo tenha usado a palavra para tocar você. Talvez ele tenha usado uma música para tocar você. Um aperto de mão, eu não sei. Mas nessa noite algo dentro de você diz que você precisa entregar a sua vida a Cristo. Ou você quer voltar aos caminhos do Senhor. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Para isso eu peço que, por gentileza, você levante uma das suas mãos para que eu possa te conhecer. Se você entrega a sua vida a Jesus Cristo, ou você volta aos caminhos do Senhor, levanta uma das suas mãos bem alto, para que a gente possa orar por você. Tem uma mão levantada lá em cima, tem outra mão levantada lá atrás. Pode levantar bem alto, tem mais uma mão levantada ali. Levanta bem alto, meu irmão. Vou pedir que você que levantou uma das suas mãos, sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim, porque eu quero orar com você, por favor. Vem, pode vir. Nós já estamos encerrando, amém, irmãos? Glória a Deus. Vem, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir, isso. Vamos cantar? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Diferente hoje é o meu. Você que levantou a sua mão aí na galeria, não fica aí não, vem cá, nós queremos orar por você. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração.
coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo me deu seu amor. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Diga comigo: Senhor, obrigado por essas vidas que se entregam ao Senhor nessa noite. Diga: Pai, que o Senhor marque a história delas para sempre, que elas possam andar em novos caminhos, em novidade de vida. Nós os abençoamos em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esses irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Não esqueça de passar lá fora e prestigiar o Tiago com a compra do material, tá bom? Vá em paz, Deus te abençoe e vai viver a melhor semana da sua vida. Amém.